Quando o Senhor intervém, milagres acontecem. Quando o Senhor chega, milagres acontecem. Quando Ele entra, milagres acontecem. Quando esse tema chegou até mim, imediatamente uma enxurrada de milagres que estão listados na Bíblia invadiram os meus pensamentos. E a gente se lembra o que aconteceu quando ele chegou na casa de Jairo. A gente se lembra o que aconteceu. Não, podemos subir. Me ajuda. Fica mais fácil para as irmãs. Para as meninas que estão lá atrás, melhorou? Ótimo. Então, quando o tema chegou até mim, imediatamente eu me lembrei de tantas histórias, quando Jesus chegou e mudou tudo, né? Quando Ele multiplicou pães e peixes, quando Ele chegou na casa de Jairo, ressuscitou, enfim, quando Ele passou a caminho da casa de Jairo e a mulher de fluxo de sangue tocou, uma série de histórias, de milagres, chegaram à minha memória imediatamente. A minha memória acessou todas essas histórias. Mas eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá uma direção. O que o Senhor quer? Qual deles? São tantos, né? Qual deles o Senhor quer falar com a gente através dele? E eu estava dormindo. Eu acordei com a palavra na minha cabeça. Os discípulos a caminho de Emaús. Aí parece tão estranho, né? Os discípulos a caminho de Emaús, ok, isso chegou lá, mas qual foi o milagre? Eu queria compartilhar com vocês a palavra. Você não precisa de abrir a Bíblia se você não estiver com ela. A história está no capítulo 24 de Lucas. E eu vou ler, e eu vou usar a linguagem NVI, e você preste atenção. A partir do verso 1, nós vamos abordar a partir do verso 13. Mas eu quero te contextualizar, eu quero te mostrar onde você está, qual o momento que você está na palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, assim. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se, correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo.
Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Senhor, essa é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. E a verdade nos liberta do engano, nos liberta, Senhor, das sutilezas do diabo e da nossa própria cobiça. E nós te pedimos que esse seja o efeito da tua palavra em nós nessa manhã, que ele nos mude, que essa palavra nos mude, nos transforme para sempre. Em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, nós oramos. Amém. É tão interessante que, quando a gente pesquisa um pouquinho sobre o significado de Jerusalém, tem várias interpretações de Jerusalém. Mas o consenso comum e mais usado nos tempos modernos é que Jerusalém significa lugar de paz, cidade de paz. Esse é um dos muitos significados de Jerusalém, mas há um consenso comum. Então, Jerusalém é o quê? Cidade de paz, ou lugar de paz. E Emaús vem da expressão hebraica Hamat, que significa riacho quente, ou fonte de águas quentes. Quem por aqui do Brasil conhece Caldas Novas, né? Quando a gente quer relaxar, a gente vai para Caldas Novas, não é assim? Esses discípulos, eles estavam se afastando do lugar da pressão. Porque, gente, imagina Jerusalém nos dias da crucificação de Jesus, que panela de pressão que aquilo ali virou. Imagina a tensão. Então faz a gente ter um vislumbre pela nossa própria humanidade e senso de autoproteção, que esses discípulos estavam se afastando de Jerusalém por causa da pressão que existia naquele momento histórico. Jesus tinha acabado de ser crucificado, os discípulos tinham medo, eles estavam trancafiados juntos, e as mulheres foram ali levar, né, e o terceiro dia chegou. Mas eles não estavam se lembrando daquilo que Jesus tinha dito, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Os judeus, eles têm uma linha dentro do judaísmo, acredita que o espírito só deixa o corpo no terceiro dia, né? Então, é como se o terceiro dia significasse: agora está morto mesmo. Nada mais pode acontecer. O espírito já saiu, não tem mais tempo de ressuscitar, não dá para fazer mais nada, né? E esses discípulos, eles estavam se afastando, então, do lugar da pressão. Talvez por medo de serem perseguidos também, de serem mortos também. Talvez pelo estresse. Imagina, você colocar toda a sua expectativa em um homem, largar o que você está fazendo, seguir um homem, e ter uma expectativa no seu coração a respeito dele, e essas expectativas serem frustradas. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte:
O Messias do judaísmo, por isso que até hoje os judeus têm dificuldade de não reconhecem Jesus como Messias, por quê? O Messias, dentro da cabeça do judeu, ele espera o libertador como Moisés. Moisés veio libertar o povo de Faraó, entendeu? E eles esperavam um Messias num modelo assim, que fosse mudar o governo terreno, que ia restituir a glória, o governo, o poder a Israel, que ia tirar Israel do domínio romano, porque naquelas alturas o Império Romano mandava e desmandava em tudo. Então a expectativa do judaísmo é que o Messias de Deus viesse restituir o reino humano. Mas Jesus veio fazer algo muito maior, porque o reino dele não tem fim. E não veio só deixar a salvação dentro do povo judeu, mas estender salvação a todos os gentios, e é por isso que nós fomos incluídos na salvação. Jesus veio fazer algo muito maior. Não era apenas o Messias do judaísmo, era o Messias para toda a raça humana. Era a possibilidade de nós sermos reconciliados com o Criador. Mas eles não sabiam disso. E então, imagina o nível de frustração. Então, eles estavam decepcionados. Eles estavam frustrados. Eles estavam desolados. Eles estavam, talvez, muito provavelmente, amedrontados. E eles queriam o quê? Se afastar de Jerusalém. Do lugar da pressão. E não é exatamente isso que acontece com a gente? Quando a gente está vivendo um conflito, um momento difícil, uma dificuldade, a gente quer sumir. Talvez você tenha vindo para a América para sumir, para fugir do seu lugar de estresse, para sair da sua Jerusalém. Porque a sua Jerusalém, que devia ser um lugar de paz, não está tão em paz assim. E a gente acredita que nos afastando do lugar de paz, e indo para o Rio Quente, né? As promessas de vou relaxar, as promessas de uma terra melhor, uma terra de mais sossego, uma terra de mais segurança, uma terra onde meu trabalho vai ser valorizado. A gente tem tantas ilusões, né? E aí a gente larga o lugar que nós deveríamos estar muitas vezes. Porque os discípulos não era para sair de Jerusalém, era para ficar lá. Mas esses dois resolveram ir para Emaús. Lugar que tinha promessa, pelo menos no nome. Eu não sei como é que era a Emaús física, mas no nome, sugestivo, né? Riacho quente, termas, lugar de descanso. O que eles queriam, na verdade, é só simplesmente se afastar do lugar de estresse, se afastar do lugar de dor, se afastar do lugar de decepção. E aí, presta atenção. Eles não só se afastaram, né, como está dizendo aí no verso 13. Mas o verso 14 diz que os discípulos conversavam entre eles sobre os últimos acontecimentos. A gente conversa muito entre a gente, né? Como a gente tem opinião? A gente tem uma velha opinião formada sobre tudo. Parafraseando Raul Seixas. Então a gente começa a... O que você pensa sobre isso? Eu penso que isso assim. Eu penso assim, assado. Né? E o Instagram e o Facebook virou o lugar da opinião. Ô, gente, mas nossa opinião não tem a menor importância. O que vale é a palavra de Deus. A nossa opinião muda. Gente, tantas coisas que eu defendia com unhas e dentes, não defendo mais. Tem tanta coisa que eu falei que eu tenho vergonha de ter falado. Ai, meu Deus, que mico que eu paguei. Não é assim? Eu acredito que você também. Às vezes a maturidade, ela leva um tanto de coisa, principalmente colágeno. Mas ela traz tanta coisa boa. Ela traz tanta segurança, ela traz tanto aprendizado, ela traz sabedoria. Eu fico pensando, Senhor, em nome de Jesus, os cabelos brancos que eu não assumo, que sejam, Senhor, um sinal mesmo de sabedoria, né? Que o Senhor me dê sabedoria. A minha oração recente tem sido, eu preciso de mais sabedoria, de mais discernimento. Eu quero sabedoria e discernimento. Porque nós somos muito facilmente enganados pelas nossas emoções e pelas nossas opiniões. E a palavra diz que eles estavam vindo conversando entre eles. Tem hora, gente, que tem coisa que não é para a gente conversar entre a gente, é para a gente falar com Deus. Quem pode fazer o milagre é Deus. Mas às vezes a gente vai em todo mundo primeiro. Eu vou no pastor, pastora vai resolver minha vida.
Olha para ela que cara de anjinha que ela tem. Ah, a pastora Cátia vai resolver minha vida, o pastor Maurício vai resolver minha vida, o presbítero vai resolver minha vida, né? Tem até um blog aí, gente, no Brasil, que o pessoal fala assim, quando você for para a América com uma mão na frente e outra atrás, procure uma igreja evangélica. Para encontrar Jesus? Não, para encontrar a ajuda dos homens. Né? É osso, né, gente? É osso. Mas, enfim, isso é uma outra história. Voltemos à palavra de Deus. Mas o fato é que quando a gente está aflito, quando a gente está angustiado, quando a gente está vivendo um estresse, quando a gente viveu uma decepção, antes da gente falar com Deus, a gente liga para a amiga, a gente conta a notícia, a gente propaga o escândalo, a gente fala, você ficou sabendo o que fulano fez? Bem que eu sempre desconfiei daquela bisca. E a gente fala mal do outro, e a gente troca opinião. Você vai ficar naquela igreja? Ah, se eu fosse você, eu não ficava, não. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. E aí a gente começa. E a gente fala, o sangue de Jesus tem poder, a gente usa o crentez fluente, mas a nossa atitude está tão distante da atitude do discípulo de Cristo. O texto está falando que eles estão conversando entre eles e falando dos últimos acontecimentos. E gente, desculpa, é uma característica minha, eu aprendi com a Edmeia. Mergulhe no texto, Helena. Edmeia, não lê superficialmente. Tem cheiro, tem que ter cor. Imagina as roupas, a geografia, o terreno que eles estão. E eu passei a ler a Bíblia assim. Então eu fiquei imaginando esses dois conversando. E eu fiquei imaginando o tipo de conversa que eles estavam tendo. E aí, você viu? Morreu, né? Pois é. A gente esperando que fosse ser o Redentor. Pois é. Andamos lá, 3 anos na cola, né? E Pedro, todo audacioso. Pois é. Negou, fugiu, né? Ficou sabendo? E Judas, ficou sabendo? Se matou. Nossa, Deus. O cara andou com ele. Andou com ele ali, coladinho. Era ele que cuidava do dinheiro, das finanças. Era ele que cuidava. Pois é, morreu. Se enforcou. Se enforcou, ele foi se enforcar, mas na verdade se precipitou. Acho que o galho da árvore quebrou. Que isso? Pois é. Eu fico imaginando. Eles estavam focados, entristecidos. O texto diz que eles estavam entristecidos. E aí, Jesus chegou. Ixi. Aí você pensa, Jesus ressurreto, gente. Tem hora que eu fico pensando, porque as Escrituras dizem, em vários momentos, que os discípulos não reconheceram Jesus. E eu fico pensando, por que eles não reconheceram Jesus se andaram com Jesus 3 anos? Eu tenho uma ideia. Ela pode ser errada, tá, gente? Isso não é Bíblia, não. Isso é só minha opinião. A minha opinião é que, quando Jesus estava nos últimos momentos, ele estava totalmente deformado. Porque ele apanhou, ele foi esbofeteado, coroado de espinhos. Isso aqui nele deve ter virado um hematoma só. Quem assistiu A Paixão de Cristo, a gente tem um vislumbre, né, do que pode ter acontecido com Jesus. E a própria palavra diz que não víamos nele beleza nem formosura. Quer dizer, ele era uma ferida. Né? E, de repente, ele aparece ressurreto. E eu fico imaginando, por algumas experiências que eu já vi, que também não estão na Bíblia, mas que pessoas já me relataram, que viram pessoas, tiveram visão de pessoas, tiveram sonhos. Por exemplo, um amigo meu, ele sonhou que a tia dele, que ele foi visitar a tia dele no hospital. A tia dele estava em estado terminal de câncer, ele foi visitar a tia dele, no sonho. Ele dormiu, a tia dele realmente estava internada, e ele sonhou que ele estava indo no hospital visitá-la. E quando ele estava chegando perto da porta do quarto, que ele já tinha ido lá visitá-la, sai uma mulher linda do quarto, acompanhada de 2 médicos. Os 2 médicos vestidos de branco, bonitos, e os 3 sorriam. Olhavam, se entreolhavam, e ela olhava para os 2 e sorria. E o meu amigo olhou para ela e falou, nossa, que mulher bonita. Só que quando ele foi aproximando, ele viu que era a tia dele, que estava em estado terminal. Então você imagina uma pessoa em estado terminal. Você, Helena, ela era linda. Ela era minha tia, só que com menos anos. Ela era minha tia jovem. Minha tia já era idosa, ela estava jovem de novo. E a pele dela estava linda, e o cabelo sedoso, e ela sorria. E eu falei, nossa, que mulher linda. Quando ela foi chegando perto, eu falei assim, meu Deus, é minha tia. E eu acordei.
Quando eu acordei, 3 minutos depois, tocou o telefone, era o hospital comunicando que ela tinha morrido. O nosso espírito, gente, ele não envelhece. Nossa carne vai se deteriorando, mas o nosso espírito não envelhece. Então eu fico imaginando, Jesus veio vivificado pela mão do Todo-Poderoso. Já não havia neles as feridas, a não ser as marcas nas suas mãos, porque a Bíblia relata isso. Mas eu fico imaginando que ele não estava desfigurado mais. Porque o poder de Deus havia vivificado Jesus. Só haviam ficado as marcas que atestariam que ele era o Cristo de Deus. Então, por isso, eu, Helena, atribuo a isso o fato deles não reconhecerem. Mas esse texto, especificamente, ele diz que os olhos deles foram... Não, antes os olhos foram impedidos. Impedidos de reconhecer. Né? E Jesus foi ali conversando com eles. E não foram só eles que não reconheceram. Quando Maria está no sepulcro ainda chorando, o que ela pensou que era o jardineiro era o mestre. Até que os olhos dela foram abertos. Então, o Senhor está, mas nem sempre a gente percebe. Nem sempre os nossos olhos estão abertos para perceber que Ele está. E onde Ele está, o milagre vai acontecer. Mas o que às vezes impede? Às vezes, o nosso distanciamento do lugar onde nós deveríamos estar. Às vezes, as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas desilusões com aquilo que a gente acha que Deus deveria fazer, nos impedem de enxergar o Senhor. Às vezes, as nossas conversas nos impedem de ver que Jesus está. Nós seremos cheios pelo Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, o apóstolo diz, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A nossa conversa determina muito de como caminha a nossa fé. Muitos milagres a gente não consegue ver acontecendo por causa da nossa conversa. E esses dois estavam conversando. Com certeza contando das suas decepções, contando das suas amarguras, contando das suas desilusões, ou perplexo, sem entender. Você está entendendo? Não estou entendendo nada. Bom, por que Deus permitiu? Mas por que mas ele não... Foi ele que acalmou a tempestade? Foi, mas ele morreu. Gente, isso acontece tanto com a gente. Nós somos os discípulos a caminho de Emaús. Nós queremos fugir do lugar do problema, nós queremos fugir da crise, nós queremos fugir do estresse. A gente não fica e permanece, aguenta firme e deixa Deus nos dilatar e nos aperfeiçoar e nos treinar. A gente quer fugir da dor e fugindo da dor nós não seremos aperfeiçoados. Por isso que Jesus falou, tome a sua cruz. O cristianismo não é um lugar onde nós seremos isentos da dor, não, gente. Quem te falou isso? Isso é um evangelho fake, um evangelho coaching. Jesus falou que você vai sofrer, mas que você nunca mais vai ficar sozinha. Ele está, e onde Ele está, os milagres acontecem. Mas Helena, Deus quer ver a gente sofrer? Gente, o sofrer é da existência humana. Nós estamos num material imperfeito, sendo aperfeiçoado. E cá entre nós, quando a gente está deitado eternamente em berço esplêndido, a gente fica mal acostumado, mimado e mal agradecido. A gente empina o nariz, acha que Deus deve a gente mais e fala assim, nossa, mas pelo amor de Deus, lá no Brasil era assim, lá no Brasil era assado, lá no Brasil... Volta para o Brasil. Para de reclamar. Você está aqui, você está trabalhando, você está produzindo. Então começa a abençoar essa nação. Eu vou abençoar essa nação, não estou legal aqui. Então é hora de você perguntar se você está no lugar que Deus quer ou no lugar que você quer. Talvez você tenha se afastado de Jerusalém. Veio procurando Emaús. Vai dar ruim, hein? Agora, se você está no lugar que Deus te quer, vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldade, mas vai ter a presença. E onde tem a presença, querida, não falta nada. A presença dele faz a diferença. A presença dele produz alívio. A presença dele pega a sua dor e transforma a sua dor em resiliência. A presença dele é o milagre.
E aí Jesus chega. Oh, Deus. Os discípulos não perceberam que Jesus estava com eles. E presta atenção, gente, discípulo é ser aluno, é ser seguidor, é ser aprendiz, não é assim? Discípulo é aluno, é aprendiz, é aquele que imita, aprende, absorve o mestre, né? Mas esses dois discípulos aqui, eles não reconheceram Jesus como Messias. Se você voltar lá no texto, eu vou ler de novo para vocês, do 19 ao 24, deixa eu voltar lá. Do 19 ao 24, o texto diz assim. Ai, Jesus. O que aconteceu com Jesus? Que coisas? Jesus perguntou para ele. O que aconteceu? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era, presta atenção, um profeta. Poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele queria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Presta atenção. Eles estão dizendo o seguinte, que eles pensaram que Jesus ia trazer redenção, mas não trouxe. Que ele era um profeta. Gente, é isso que os muçulmanos falam. Os muçulmanos chamam Jesus de profeta. Mas Jesus não era um profeta. Jesus é o Filho de Deus. E eles colocam tudo no passado. Era um profeta poderoso em palavras. Entregaram, condenaram, crucificaram. Esperávamos, está tudo no passado. Já passou. Ele foi, acabou. Quem é Jesus para você? Será que ele também é um profeta? Se nós acreditamos que Jesus é o Messias, se nós acreditamos que ele é o Filho de Deus que veio para nos reconciliar com o Pai, se nós acreditamos que ele nos amou a tal ponto de dar a sua própria vida para nos reconciliar com Deus, por que a gente só acredita com as palavras, mas não acredita com a atitude? Nós falamos que cremos, mas não agimos como quem crê. Esses dois eram denominados discípulos de Jesus, alunos de Jesus, seguidores de Jesus. Eles eram alunos de Jesus, seguidores de Jesus, mas estavam seguindo quem? O profeta, não o Messias de Deus. Não a porta, a verdade, o caminho, a vida. E muitas vezes nosso relacionamento com Jesus é exatamente como os discípulos no caminho de Emaús. A gente acha que Jesus é o gênio da lâmpada, Jesus é o cara que vai fazer tudo o que você quer, Jesus é o cara que vem para te cuidar, para te consolar, para te levantar. E ele é tudo isso, mas ele é mais. Ele é o consolador, ele é amor, ele é grande, ele é misericordioso, ele pega você pela mão, ele te leva para atravessar o deserto. Ele é isso tudo, mas ele é o Deus Todo-Poderoso, diante do qual todo joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar. Ele é o dono da sua vida, porque ele comprou a sua vida com preço caríssimo. Mas a gente não se relaciona com Deus assim. A gente se relaciona com Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada que existe para satisfazer os nossos caprichos. Qual é o milagre que você está buscando de Deus? Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Os milagres que a gente recebe aqui, eles passam. Aqueles que comeram o pão e o peixe que foi multiplicado, voltaram a sentir fome. Lázaro, depois morreu. Todos aqueles que Jesus ressuscitou, quando ele estava vivo, morreram. Todos aqueles que ele curou, morreram. Os milagres aqui que a gente quer para esse tempo, para essa terra, eles têm prazo de validade. Mas o milagre da presença, da comunhão com Deus, de estar com Ele no caminho, enquanto caminhamos,
nos habilitando para a batalha, nos consolando nas derrotas e nos levantando como um testemunho, uma tocha acesa de quem Ele é. Isso durará eternamente, nada pode apagar. Mas o diabo quer nos distrair com as nossas dores, nos distrair com as nossas faltas. E a gente acaba idolatrando o milagre. A gente coloca a nossa dor no altar. Tem milagre que eu espero do Senhor. E eu verei o milagre. Enquanto eu espero um milagre, eu sou o milagre. Eu nunca mais vou ver uma mãe de filho desviado com os mesmos olhos. Eu nunca mais vou chorar com uma mãe que tem um filho desviado com as mesmas lágrimas. Eu nunca mais vou encarar um jovem desviado dos caminhos do Senhor com banalidade. Eu nunca mais vou orar só pelos meus filhos. O milagre não é só sobre nós. Nós não podemos viver só para nós mesmas. Nós vivemos por algo maior do que nós mesmas. E quando você vive por você mesmo, o diabo vai te minando, te deprimindo, te oprimindo com a sua dor. Ele faz como ele fez com o salmista. Onde está o seu Deus? Mas o salmista, porque estás abatido, a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A nossa circunstância não pode colocar em xeque quem Deus é. A nossa circunstância tem que declarar quem Deus é. Ainda que tudo dê certo ou tudo dê errado, eu glorificarei o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, nos currais não haja gado, eu contudo exultarei no Deus da minha salvação. A minha dor não determina a minha adoração a Deus. Então nós vamos ficando, sabe, gente, necessitados de um milagre. Eu tenho certeza que se a gente pôr numa lista aqui, cada uma. Mas aí, ao invés de nós irmos para a fonte, para o lugar de paz, a gente vai caçar água quente em outro lugar. E a gente começa a se acomodar na dor do outro. Você também está sofrendo? Também estou sofrendo. Então vamos sofrendo junta. Não, você está sofrendo? Estou sofrendo? Então vamos orar junta. Vamos declarar junta. Vamos prosseguir junta. Vamos anunciar esse Deus juntas. Mas fica, sabe, uma juntação de pereba. E aí, a incredulidade é nutrida. A idolatria é nutrida. Então você começa a colocar mais valor no documento que você não tem. Mais valor no filho que ainda não voltou. Mais valor no casamento que ainda não foi restaurado. Mais valor no casamento que ainda não aconteceu. Mais valor no diagnóstico de vida que você ainda não teve. A Ludmila está lá. Eu vim aqui ano passado, nós oramos pela Ludmila, eu mandei aquele vídeo para a Ludmila, vocês lembram? Quando eu conversei com a Ludmila, quando eu vim aqui o ano passado, tinha 6 meses que eu tinha me encontrado com a Ludmila Ferber. Quando eu encontrei com a Ludmila Ferber, os médicos tinham dado a ela 6 meses de vida. A Ludmila está viva aí até hoje. Porque ela foi curada, Helena? Não, ela continuou com câncer. Ela tem câncer no pulmão, com metástase no fígado e nos ossos. E ela voa, ela canta, ela brinca, ela pula, ela está viva. Até o dia que Deus quiser. Ela não colocou a dor dela num oratório e ficou se dobrando diante da dor dela. É um milagre vivo que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo na vida da Ludmila mostra para a gente que Deus é Deus. Tem um tanto de gente que viu o diagnóstico da Ludmila e já partiu. Teve um tanto de gente que lamentou. Puxa, Ludmila, né? Tão magrinha, tão frágilzinha. Ela é gente, ela é pó. Mas o Deus que está movendo a Ludmila é ilimitado. Então não é o diagnóstico que você recebeu, é que define os seus dias. Quem define os seus dias é o Senhor.
Ele tem todos os seus dias. Eu posso ter um diagnóstico aí, fazer um tanto de exame, como eu fiz agora, e ouvir do médico: poxa, você tem um coração de menina. Não é o meu caso, não. Mas você tem um coração de uma menina de 20 anos, você tem um colesterol zerado, você tem, uau, que saúde de ferro, você está no peso ideal, você não tem gordura sobrando. Oh, Jesus, está tudo lindo, maravilhoso, seu organismo está, ó, igual uma máquina. Aí uma pequena veia rompe aqui. Acabou. Uma curva mal feita. Acabou. Um pneu careca. Mas a gente se apega tanto que a gente vê. Apegue-se àquele que você não vê, mas que você vê. E aí Jesus, ele pega e fala para eles: mas não é possível que vocês não estão entendendo, a partir do verso de 25 a 27, depois vocês leem lá. E o texto diz que ele, de Moisés, quer dizer, lá do começo, e ele vem pelos profetas, nas Escrituras, mostrando aos discípulos quem era o Messias de Deus. Vocês não entenderam ainda? Então, peraí, deixa eu refrescar a memória. E Jesus vem com as Escrituras. Ele não vem com a opinião dele. Ele vem com o que a palavra diz sobre o Messias. A palavra diz isso, a palavra diz isso, Moisés disse isso, os profetas disseram isso. Essa é a palavra. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Mas a gente não abre a Bíblia. Você quer receber milagre, mas você não quer ler a Bíblia? Gente, ler a Bíblia é exatamente o que a gente experimentou aqui hoje de manhã. Você colocou para dentro fruta, você colocou para dentro delícias, massa, doce, pão, nutrientes, umas coisas desnecessárias, só para agradar o nosso paladar, né? E outras coisas absolutamente necessárias. Vocês estão me ouvindo aí agora? Ninguém está passando mal porque vocês comeram. Se eu estivesse dando essa palavra sem vocês com fome, vocês já estavam: ai meu Deus, anda logo, pelo amor de Deus. Né? É exatamente isso que acontece com a palavra de Deus. Quando você põe um nutriente para dentro, você não está pensando: estou comendo agora uma B6, que vai fazer isso e isso na minha célula. Estou comendo agora a vitamina D, que vai me dar isso, isso, assim, assim. Estou comendo agora. Você não processa fósforo, ferro. Você não processa isso. Você põe a comida para dentro e a comida cumpre a sua função. Não é assim? Se você colocar muita porcaria para dentro, sorry, você vai viver menos. Ou mal, né? Vai ficar com, ai aqui, ai que dor, ai, né? Mas, se você começar a escolher o que você põe no prato, sabendo que é saudável, você não precisa de entender os processos, como que funciona, o que faz na célula, que é na corrente sanguínea. Não, você só põe para dentro. Ah, é bom para a saúde? Põe para dentro. Eu não tenho a menor ideia do que a linhaça faz. Mas eu sei que é bom, que acaba com os meus calores da menopausa, então põe a linhaça para dentro. Não é assim? A mesma coisa é a palavra. Põe para dentro. Você pode não entender na hora que você está lendo para que serve aquilo, mas é aquilo que vai te manter de pé no dia mau. É aquilo que vai trazer discernimento para você do que é verdadeiro e do que é falso. Quando vier um falso ensino, que parece agradável aos ouvidos, mas é jujuba, você vai discernir: não, jujuba não, jujuba é menos. O que eu preciso é de feijão. Você está entendendo? Você começa a ter discernimento entre o que é certo e o que é errado. Quando os seus olhos começam a ser abertos e você começa a perceber a presença de Deus no processo, no caminho do seu milagre. Por que as pessoas estão desesperançadas? Por que as pessoas estão pensando em suicídio? Porque acabou a esperança. E tem muita dor. E onde tem dor, você quer se afastar. Você quer se livrar.
O suicida não quer acabar com a vida. O suicida quer acabar com a dor. Mas você não recebe a palavra. Tem uma parábola moderna, né, que eu contei recentemente, para quem me acompanha aí nas redes sociais. Um pastor contou essa parábola que um condenado à morte estava preso, condenado, e o governador falou: eu quero dar o perdão, eu quero conceder o perdão para esse preso. E ele pegou a carta de perdão, colocou dentro da Bíblia. Mas antes de conceder o perdão, eu tenho que estar junto com esse cara, eu tenho que ver quem ele é. E colocou a carta de perdão do governo dentro da Bíblia e se vestiu como um ministro do Evangelho e foi visitar o cara na cadeia. E quando o cara percebeu o pastor, né, com aquela gola clerical, entrando, com a Bíblia na mão, falou: vai embora daqui! Ele falou assim: não, calma, eu tenho uma coisa aqui dentro que vai fazer a diferença na sua vida. Não quero saber o que tem aí dentro, desapareça daqui. Seja amaldiçoado, e começou a praguejar contra aquele homem que ele pensou que era só o pastor. E o pastor: não, meu jovem, deixa eu te dizer, tem uma possibilidade para você aqui dentro. Eu não quero saber nada de que tem aí dentro dessa palavra. Vai embora. E para a própria segurança, o governador, disfarçado de pastor, saiu dali. E o carcereiro virou para aquele preso e falou assim: você é um idiota. Ele falou: por quê? Não quero ouvir pastor. Ele não era o pastor. Ele não era só um pastor, ele era governador. E dentro daquela Bíblia que ele trazia, tinha sua carta de perdão. No dia da sua execução, ele teve as suas últimas palavras. E ele disse assim: eu não estou morrendo por causa do crime que eu cometi. Gente, da mesma forma que a obra não salva, a obra não mata. Não é o pecado que leva a gente para o inferno. É rejeitar o perdão. Porque quem muito é perdoado, muito ama. E quando nós somos perdoados, nós queremos viver a nossa vida para Deus. Quando a gente entende das misérias das quais nós fomos livres, nós queremos nos devotar a Ele. E as boas obras, não, elas não serão a causa, a nossa busca para a nossa salvação, mas elas serão uma consequência natural. Uma vida diferente, uma vida santificada, ela é o fruto natural de um coração que foi salvo. E ele disse: eu não vou morrer pelo meu crime. Eu vou morrer porque eu rejeitei o perdão. E o perdão custou caro demais, custou a vida de Cristo. A graça custou caro. Ela é de graça para nós, mas ela custou tudo de Deus. Mas não é assim que a gente vive a nossa fé. O maior milagre é ter Jesus com a gente no caminho. Quando eles se assentaram à mesa para a comunhão. Comunhão com Deus. Não é só vir na igreja que produz milagre. Mas é sentar na mesa da comunhão, comendo a palavra. E no partir do pão, ou seja, na intimidade, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus com eles. E quando eles viram que Jesus estava vivo, não tiveram mais medo. Voltaram para Jerusalém imediatamente. Quando a gente sabe que Deus está com a gente, de fato, você vai para o tratamento sem medo. Você vai para a reconciliação sem medo. Você vai para o concerto sem medo. Você volta para o lugar da paz sem medo. Porque você sabe que Deus está no controle, que Ele ressuscitou, que Ele vive. Não é uma lenda, não é conto da carochinha, não é religião. Gente, a gente vive muito na religião. A gente fala de um tanto de coisa que a gente não vive.
E é por isso que a gente vive uma vida manca. Um tanto de cristão se suicidando, Helena. Há dúvidas sobre esse cristão. Uma pessoa que é cristão, é cristão. Crê em Deus, ama Deus, ama Deus. Mas ficou vivendo a vida do seu jeito. Porque não tem jeito, gente, da gente andar com Deus e continuar do mesmo jeito. E eu não estou pregando aqui um evangelho triunfalista, não. Vai ter dor, vai ter problema. Está no pacote. Vai ter glória, vai ter cruz. Agora, olha para o apóstolo Paulo, quando ele escreveu, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente isola esse versículo e usa ele de uma maneira triunfal. Posso todas as coisas naquele... Ele estava morto, condenado, ele estava preso, condenado à morte. E, no entanto, ele tinha uma serenidade dentro dele, uma certeza dentro dele, uma clareza dentro dele. Se eu viver, é Cristo. E se eu morrer, é lucro. Esse é o milagre. Não são as circunstâncias que definem quem eu sou. É o Deus que habita em mim, que define aonde eu vou. E o que Ele vai fazer através das minhas circunstâncias. Eu não sei que milagre que você está esperando de Deus. Se Ele está, o milagre vem. Tão certo como o ar que eu respiro. Às vezes não vem no pacote que você espera. Aqueles caras imaginavam o Messias, né? Tomando o governo romano, dando poder para Israel. E Jesus tinha muito mais. Não é só para Israel. É para toda a humanidade. É um novo tempo. E o meu reinado não terá fim. Os nossos milagres aqui são desejáveis. Pode continuar pedindo. Mas seja consciente. Eles têm um prazo de validade. Se Jesus não voltar, a gente vai morrer. Todas nós que estamos aqui nessa sala. A gente adoece. Vamos perder pessoas que amamos muito. Mas se Ele está, a nossa esperança é a eternidade. O final não é a morte, o final não é o diagnóstico. Aqui é temporário. O plano é eterno. Não deixe o temporário impedir você de ver Jesus no caminho. Às vezes você não está percebendo, mas Ele está. Senhor, você não está vendo meu sofrimento? Ele está. Então por que o Senhor está permitindo? Gente, eu posso dizer para o meu sofrimento. No começo da minha luta, eu perguntava para Deus, há 7 anos atrás. Eu pensava que ia passar em meses. E a palavra que o Senhor me disse é, eu estou te observando enquanto você espera. Naquele dia eu soube que não seria rápido. E é como se o Senhor dissesse, eu estou de olho em você. Como é que você vai esperar o milagre? A nossa jornada hoje faz parte do desfecho amanhã. Glorifique a Deus hoje. Viva para Deus hoje. Se alimente da palavra hoje. Busque sentar na mesa com o mestre hoje. Coma do pão da presença hoje. O que Ele vai fazer depois não é problema seu, é com Ele. Mas a presença dEle vai mudar a sua espera, definitivamente. Feche os seus olhos. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar,
eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor está no caminho com a gente. Porque a tua promessa não é vazia. Eis que